Boa tarde, meu nome é Sérgio, eu sou do Polo Taiobeiras e estou aqui com minhas colegas do curso de Libras, né? Abigail e Cristine, e vamos apresentar o tema 6 do trabalho, né? O ensino das Libras nos cursos de licenciatura presencial e à distância. Sobretudo vamos focar no profissional de Tilos, né? Quem é esse profissional de Tilos, né? Qual a importância que tem, quais os requisitos que precisa ter para atuar no mercado, né? Sendo que é um profissional tão requisitado nos dias de hoje, né? Então, quais são as qualidades que ele precisa ter? Conversando um pouco tempo atrás sobre a disciplina, né? Falávamos da importância que está sendo estudar Libras, né? Onde passamos a conhecer uma nova realidade que é presente, né? Presente está ao nosso lado e muitas vezes nós temos um pouco de distanciamento e comentávamos inclusive sobre o filme E se esse mundo fosse surdo, onde nós passamos a ter o papel inverso, né? A maioria é surdo-mudo e a minoria, pessoas que falam, pessoas que ouvem, né? A dificuldade que encontraríamos se fosse o reverso, né? Então temos chegado a várias reflexões e percebido a importância que é estudar Libras. E vamos falar um pouco também desse profissional que está aí atuando, né, e que é um profissional muito requisitado nos dias de hoje, que é o profissional de Tilos. A nossa colega Cristine vai começar a introdução do trabalho e explicando sobre esse profissional. Boa tarde. Eu quero falar um pouquinho, né, do que o colega Sérgio falou a respeito da disciplina Libras e falar que apesar de não ser uma disciplina obrigatória, né, no nosso curso, nós fizemos a opção de fazê-la e dar o depoimento que realmente foi assim muito importante, agregou muito conhecimento, como o Sérgio falou, a gente estava comentando sobre isso, a gente começou a se pôr no lugar do surdo-mudo, ver as dificuldades que eles enfrentam, né, na sociedade, e muitas vezes passa despercebido por a gente. Mas vamos lá, vamos falar do trabalho e vamos iniciar o trabalho, né? Quem é o profissional de TILS? Né? Quem é esse profissional? É o profissional qualificado, né? Que hoje no mercado ainda está, né, pouco oferecido, mas vamos. As modalidades de tradução, interpretação compreende intermediar um processo comunicacional entre o ouvinte e surdos ou vice-versa, e fazer a transição entre texto em português para estrutura de Libras e de Libras para português, de língua brasileira de sinais para português oral e sinais para escrita, do português para a língua de sinais oral, a escrita para sinais. E é uma tradução sempre envolve uma língua escrita, né? A gente vê que sempre envolve a língua escrita. O tradutor e intérprete de língua de sinais é um profissional, né, assim, que tem que ter uma formação específica, com, com competência, conhecimento, habilidade técnica para essa função. É uma profissão que exige esforço físico, mental, muita atenção, aprimoramento, atualização constante, visto que se trata de línguas em constantes modificações, sujeita a bimulticulturais e suas subjetividades, né, sempre tem constantes mudanças. É uma língua viva, exigindo que o profissional domine as línguas exigidas, gramática, estrutura. Né? É fundamental que esse profissional tenha conhecimento aprofundado das linguísticas, das línguas envolvidas, né, dos aspectos culturais, técnicas, estratégias tradutórias, a fim de realizar as traduções e interpretações as mais fiéis possíveis aos contextos discursivos. No caso assim da missa, de um evento, né? Então, ele tem que compreender as ideias presentes assim no tempo real,
contextualizando com o momento, com a cultura, né, com as questões sociais, política, emocional. Então envolve assim um conhecimento muito amplo. Ele não tem que estar só apto para fazer a tradução ali. Ele tem que estar envolvido com o contexto, né, atual, em todos os aspectos. Então, e tem aí tem a tradução, que é a tradução e interpretação, que é na modalidade simultânea, essa ao mesmo tempo, que no ambiente educacional é mais utilizada. Aqui envolve processos mentais muito complexos, que tem que estar atento o tempo todo, né? E aí vem por isso que por isso que é fundamental que os times trabalhem em dupla, né? Um apoiando o outro, como é o caso nosso com nossa professora e tutora, né? Aí uma vai ajudando a outra, isso aí no final dá assim, né? Menos estresse para cada uma, né? E a gente vê que funciona muito bem, né, no exemplo aí da nossa tutora e professora. Agora eu vou passar para o colega Sérgio para que ele possa falar um pouquinho também do perfil desse profissional, né? Muito obrigada. Pois é, pessoal, estou de volta, né, para seguir falando sobre esse perfil do profissional de TILOS, né? O perfil que se busca é de profissionais capazes de realizarem a interpretação simultânea entre a língua brasileira de sinais e o português e vice-versa, com fluência e coerência em diferentes espaços, como eventos, relacionamentos comerciais, de trabalho, aulas, atendimento ao público, né? Como Cristine já havia dito, numa missa, né? É importante, né? As missas de televisão, nós sempre vemos aí, missa do Padre Marcelo, esses grandes eventos, né? Católicos ou mesmo evangélicos, né? Onde tem um profissional que está ali fazendo a tradução simultânea, né? Da Libras para o português. Também profissionais que traduzam publicações em português escrito para vídeos em língua brasileira de sinais, traduzam vídeos em língua brasileira de sinais para o português escrito, profissionais que analisem as traduções realizadas, vale-se dos referenciais visuais também, identitários e linguísticos da comunidade surda ao interpretar e traduzir do português para a Libras, como também verte estes referenciais para o português. Então, a atuação desse profissional, né, deve ser pautada, assim como qualquer outro profissional, na ética profissional do intérprete, né, e a cultura surda também, essa ética. O tradutor e intérprete de língua de sinais deve ser proativo, né? O que é uma pessoa proativa? É aquela pessoa dinâmica, aquela pessoa que não espera, né? É um termo muito usado na administração, né? Nós que estamos fazendo administração pública aí, é um termo que se usa muito na administração, né? É aquela pessoa que não espera fazer as coisas, é aquela pessoa que tem dinamicidade e que é importante também para que o profissional de TILOS tenha, né? Falando um pouquinho de espanhol, para que tenha. Ele também deve ter humildade, né, empatia com as pessoas envolvidas na interpretação. Isso é muito importante, né? A pessoa ser humilde, a pessoa ter empatia, porque isso facilita a comunicação, né? Diferentemente de ser um profissional fechado, um profissional, né? Porque a comunicação, sobretudo nesse aspecto que envolve gestos, né, deve ter simpatia, deve ter um sorriso, deve ter... Isso é muito importante. Em todas as profissões. Isso. Em todas as profissões, sobretudo nessa profissão, né, que eles sabem fazer muito bem. A formação exigida para o exercício da profissão e para o exercício legal da profissão está assegurada pela Lei 10.436 do ano de 2002, no decreto 5.626 do ano de 2005 e na Lei 12.319 do ano de 2010. E quais são as exigências, né? Qualificação conferida por graduação em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, o MEC, né? que está aí acompanhando todas
todas as instituições educacionais. Outra qualificação exigida é a qualificação conferida por curso Educação Profissional promovido por organização da sociedade civil representativa da comunidade surda reconhecida, convalidado por instituição credenciada em Secretaria de Educação, curso técnico em tradução e interpretação de Libras. Também exige a capacitação em Libras, essa capacitação, né, que tem que ser através de curso de extensão por cursos de educação continuada certificados por instituições de ensino superior e instituições credenciadas por Secretaria de Educação. Então é uma formação formal, né, em que o TILS, o profissional de TILS, assistiu a aulas direcionadas à capacitação de indivíduos para este fim, porém com carga horária inferior ao exigido por lei para certificação de nível técnico. Também exige a certificação de proficiência ProLibras, Exame Nacional de Certificação de Proficiência no uso e no ensino de Libras e ou para certificação de proficiência na tradução e interpretação de Libras português, Libras, né? Libras português, Libras, realizada anualmente pelo Ministério da Educação. Certifica pessoas surdas ou ouvintes fluentes em língua brasileira de sinais, né, a Libras, que já concluíram o ensino superior ou o ensino médio. Significa que o indivíduo tem fluência das Libras, sendo a menor formação exigida para o exercício da profissão. Então essas são as exigências, né? Todos esses diplomas, certificados, né? Você, como podemos ver, é um profissional muito bem preparado, porque como Cristina havia dito anteriormente, né? É uma profissão que suga muito do profissional, né? Que exige muito, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, até é dividida entre dois profissionais devido a essa dificuldade, né? Assim, essa dificuldade de esforço, né? Necessário para que haja uma boa comunicação, para que haja uma comunicação eficiente, né? Então agora a nossa colega Abigail vai seguir falando aí mais uns detalhes aí sobre esse profissional. A Abigail agora vai falar para vocês. Bom, gente, dando continuidade ao nosso trabalho, podemos observar que a falta de profissionais qualificados no mercado, o decreto 5.626 assegura o direito até 2015 de pessoas aprovadas no exame de proficiência promovido pelo Ministério de Educação atuarem como TILs em diferentes níveis, sendo que para atuar em um nível fundamental precisa ter no mínimo aprovação do exame de proficiência promovido pelo MEC, o ensino médio completo. Isso. E ensino médio completo. E para atuar no nível médio e superior, precisa ter no mínimo a aprovação do exame proficiência promovido pelo MEC e preferencialmente ensino superior. Está no decreto 5.626 de dezembro do ano de 2005, no capítulo 5, artigo 18 e 19. Muitos especialistas na área de Libras, inclusive profissionais surdos, atestam a confiabilidade no ProLibras, preferindo TILs que tenham essa certificação, mesmo que possuam outras. Este assunto é muito divergente e gera dúvidas, pois o ProLibras só apenas certifica, mas não capacita. Então, para eles, o ProLibras não é exatamente ter a segurança de que está preparado para passar essa informação. E sim, eles necessitam de uma capacidade prática, também na prática. Para que os profissionais TILs
sejam qualificados, é necessária formação teórica, prática, em curso específico que capacite o profissional, não somente nas técnicas e estratégias tradutórias, no uso das duas línguas, línguas e português, mas também no conhecimento teórico dos aspectos linguísticos, culturais, históricos e políticos. Condutas éticas inerentes e profissionais, conscientização políticas e sociais, entre outros aspectos que envolvam surdos e ouvintes. Ou seja, essa capacitação não é garantida pela certificação do exame de profissional. Então, nós temos que a Libras, ela exige, além do conhecimento, também uma prática, para que possamos conviver, lidar melhor com esse mundo de natureza surda. É isso, pessoal. Então vimos que é um profissional muito importante, né, nos dias de hoje, na nossa atualidade. E, na verdade, sempre foi importante, mas no dia de hoje ele está realçando essa importância, né? Porque os cursos de Libras vêm cada vez se expandindo mais, né? Em diversos outros cursos é oferecida essa opção de aprender um pouco mais sobre esse profissional, sobre essa área, sobre esse estudo, né? E como funciona esse mundo, né? Onde atua o surdo-mudo, né? E juntamente conosco, né? Que é o mesmo mundo nosso, mas que muitas vezes nós queremos diferenciar quando nós não temos a consciência dessa realidade, né? Nós achamos que nós vivemos num mundo separado e na verdade nós estamos no mesmo mundo. E esse profissional ele vem nos deixar claro dessa realidade. Querem falar algo mais, colegas? Não, obrigada. Então, obrigada e boa tarde. Gostaríamos de agradecer, né? Tenham uma boa tarde e esperamos, né, que vocês possam desfrutar desse vídeo e aprender um pouco mais desse profissional. O Paulo Taiobeiras deixa um grande abraço à professora, à tutora e agradecemos desde já pela oportunidade. Um grande abraço, boa tarde.